e a superintendência que Deus exerce sobre as criaturas. E aí ele sempre faz um comentário. O Webster era um tipo de historiador, porque ele nunca define só as palavras. Ele, em alguma delas ele faz um comentário. Quando ele define educação, ele diz: grande peso cai sobre aqueles que não educam as crianças dessa perspectiva. Né? E aqui na de Providência ele vai dizer assim: crer na providência divina é fonte de consolo. Vamos falar a verdade. Algumas escolas historiográficas, se nós abraçarmos os pressupostos delas, a história a gente fica desesperado. Não é? E no final a gente se sente oprimido, a gente espreme a página do livro, cai sangue. Né? Mas alguns historiadores contam a história de uma desesperança, de um conflito sem fim, de problemas sem solução. E aqui a ideia é que a gente tenha uma perspectiva de que o homem não está por seu próprio cuidado. O homem está sob o cuidado de Deus. Esse cuidado é, ao mesmo tempo, cuidadoso, respeitoso, mas superintendente. Ou seja, não entrando em discussões teológicas, mas nos mantendo no campo da história, Deus vai atuar na história para cumprir aquelas coisas que Ele determinou. Tá? Isso cabe para você que acredita que Ele determinou cada segundo. Isso cabe para você que acredita que Ele determinou algumas coisas e outras não. A gente não precisa definir isso aqui agora. Mas é aquilo que Ele desejou cumprir. Como o Evangelho vai chegar, como determinada pessoa vai liderar um país, mesmo que seja uma pessoa, um ateu, se Deus planejou colocar ali, quando Deus planejou colocá-lo ali. Isso faz parte dessa superintendência cuidadosa, ou desse cuidado superintendente, como você quiser usar. Tá? E a definição de história providencial, que é a visão da história controlada por Deus, tendo como alvo reconhecer sua mão na história de cada nação. Então, a gente está lidando com história providencial, a gente está sempre procurando qual é o propósito de Deus para nós e como eu reconheço a mão de Deus naquela história. Difícil fazer isso na história recente, mas deixa eu contar dois fatos para vocês que vão ilustrando isso. 11 de setembro de 2001. Todo mundo lembra disso, certo? Impossível esquecer aquele dia. Eu estava no meu gabinete pastoral e a zeladora da igreja falou assim: pastor, vem dizer um negócio aqui, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas é uma coisa que está todo mundo espantado. E quando eu cheguei na casa dela, eu assisti ao vivo a batida do segundo avião. Estava falando sobre o primeiro e veio o segundo, e foi aquele desespero. A gente não sabe tudo o que envolve isso, e talvez não vai saber mesmo, porque a gente é limitado. E vai continuar sendo limitado. Hein? Tem gente que fala assim, verdade, eu vou continuar no céu. Nós vamos saber tudo, né? Eu falo, olha, a Bíblia diz que o único que sabe tudo é Deus, né? Nós vamos saber um pouco mais, porque ele vai continuar sendo limitado. Não vamos ser totalmente igual ao nosso Deus. Mas alguns fatos vão aparecendo, né? Aquele dia, um dia antes, um chefe que tinha 4.000 judeus trabalhando na sua empresa, por causa dos resultados da empresa, tinha dispensado esses 4.000 funcionários do seu trabalho. E, providencialmente, eles não estavam lá no dia do acidente. A gente tem também a história do tsunami na Indonésia, que foi perto do Natal, não é? Dos cristãos que resolveram ir para um lugar bem longe, porque queriam comemorar o Natal, e não queriam comemorar o Natal perto da cidade, porque seriam perseguidos por isso. Então, se isolaram, né? E foram para um lugar bem longe. Enquanto eles estavam lá cultuando a Deus, comemorando o Natal, houve um tsunami. Quando eles voltaram, a cidade olhou e disse: onde vocês estavam? Nós fomos cultuar o nosso Deus. E aí muitos se converteram. Porque disseram: vocês foram cultuar o Deus de vocês, e o Deus de vocês livrou vocês do tsunami. O nosso não. Então, eu acho melhor a gente conhecer o Deus de vocês. Mão providencial de Deus na história que nem sempre nós vamos conhecer, nem sempre nós vamos identificar, se não tivermos acesso aos documentos necessários para isso. Então, quando a gente lê o Diário de George Washington, por exemplo, você vê a mão providencial de Deus em algumas situações de guerra que ele descreve que, humanamente falando, ele teria perdido. Aí, de repente, começa a subir uma neblina e um nevoeiro muito denso, e ele consegue bater em retirada sem ser visto pelo exército inglês. Vai ver que isso é por acaso? Nossa visão é mão providencial de Deus controlando a história daquela nação. Então é isso que a gente procura, ou é isso que a gente tenta documentar numa visão cristã de história
quando nós estamos estudando e analisando fatos históricos com os alunos, quando nós queremos fazer isso numa perspectiva cristã. Então, a história considera menos estritamente o encadeamento dos eventos de cada ano e admite as observações do escritor. Essa é uma definição que está lá no livro do Paul Jennings. Se abordagens clássicas de educação ou de história, elas vão procurar primeiro pela visão do todo, antes de estudar a visão particular. E depois vão estudar a visão particular, tendo tomado posse do conhecimento do todo. Essa relação todo e parte nunca pode faltar. Então não faz sentido você estudar só a história do Brasil sem relacionar o que acontecia no mundo enquanto a história do Brasil se desenvolvia. Não é? A história do Brasil começou em 1500, o que acontecia em volta? O que estava acontecendo em outras nações? Quais eram as principais descobertas? Onde estava o evangelho nessa época? Veio algum evangélico para o Brasil nesse tempo? E a gente vai, por documentos, descobrindo, né? A questão da Baía da Guanabara, a questão do Dr. Roberto Calle, que era muito amigo de Dom Pedro II, por isso conseguia evangelizar antes mesmo do Brasil se abrir para o evangelho. Essa ideia do todo, quem veio para cá, onde eles estavam, como eram as outras nações, o que estava acontecendo, quais fatos de outras nações que desencadearam a interação com a nação que nós estamos estudando. Isso é muito importante, olhar sempre o todo e as partes. E olhar as partes à luz do todo. Olhar a história de um país à luz da história geral. Né? Olhar o presente à luz do passado antes de considerar o futuro. Olhar o passado do passado do passado e o que ele ocasionou do que para eles é futuro e que para nós é presente. Isso é fundamental. Posso fazer um comentário? Pode. Eu sou professora de educação infantil lá em Curitiba. E aí, esse mês de outubro, a gente trabalhou a reforma protestante. E nós também conversamos sobre a independência do Brasil, né, o 1500, descobrimento e tal. E eles têm 5 anos. E eles falaram, nossa, mas Martim Lutero já estava fazendo a reforma e o Brasil ainda estava sendo descoberto. Então, assim, eles têm 5 anos e, igual você falou, eles já conseguem fazer essa relação do todo e do agora, né, da onde a gente vive. Essa ideia assim, quando aquele país já estava fazendo reformas religiosas, e já tinha ali 1.500 anos de igreja, ou 1.300 anos de igreja, se você quiser adiantar um pouco, aqui a gente ia começar com as catequeses, o movimento de educação jesuítica e outras coisas. Então, essas comparações, guardadas as maturidades do aluno em cada aluno, elas precisam ser feitas, sempre. Nesse método que a gente quer trabalhar de visão cristã, de disciplina. E esse conceito é importante que os alunos tenham no coração antes de começar a estudar o conteúdo propriamente dito. E essa habilidade de fazer relações. E aí nós vamos falar de relações de outras disciplinas daqui a pouco, mas essa ideia de, então, qual é a literatura dessa época que a gente está estudando? Qual é a arte dessa época que a gente está estudando? Como era o mundo político, geograficamente, na divisão política dessa época? Hoje ele vai dizer que o relevo é a divisão do mundo feita por Deus e o mapa político é a divisão feita pelo homem. Raramente você vai ter alteração no relevo, ou pelo menos perceptível, né? Para os adeptos da Terra Jovem, você vai ter menos percepção ainda. Para os adeptos da Terra Velha, você não vai conseguir viver tanto tempo para ver uma mudança relevante no relevo. Então ele vai dizer, a gente não vê mudanças na divisão que o Senhor fez no mundo, mas a gente vê mudança na divisão política. Né? A Folha de São Paulo soltou esses tempos, um ano, 2 anos atrás, uma coleção de mapas históricos. É muito legal estudar, olhando como via o mundo e como o mundo foi sendo redesenhado em cada época, como compreendiam, né? Como cada país desenha. Não sei se vocês já notaram que mapas que vêm dos Estados Unidos tem a América no meio, o continente americano no meio. Não são igual aos nossos, que tem aqui a Europa no meio aqui, né? Eles são deslocados. Aqui, a América também aqui no meio, um pedaço do mundo aqui, outro pedaço do mundo aqui. Isso, vocês podem argumentar à vontade, mas vai mostrar a cosmovisão de um povo. Por que a gente está no meio? O continente que para quem a gente quer dar destaque. Quero chegar na frente do mapa, a primeira coisa que a pessoa olha é o meu continente, o meu país. E olhar essas coisas, interagir com isso enquanto a gente está estudando, qual é a arte do povo,
que ele escreveu naquela época, como que a literatura me ajuda a interpretar um pensamento de um momento histórico, a teologia que ele produziu, a ciência que eles produziram, tudo isso tem a ver com o enriquecimento de um fato em si que nós estamos estudando. Perguntar assim, qual é o versículo-chave? Como história é um negócio da Bíblia, tem muito versículo na Bíblia sobre história. Mas tem um que para mim é o principal, que é esse daqui, olha. Ele revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Então, tem um momento em que a história toda se curva diante de um fato, é quando Deus se encarna em Cristo Jesus. E olha agora aqui, de fazer convergir nele, né, de trazer para esse ponto focal, para esse ponto central, na dispensação da plenitude dos tempos, certo? Então, na época em que o tempo vai ser pleno, eu gosto de pensar aqui, tanto no nascimento quanto na volta dele. São duas épocas em que a plenitude dos tempos pode ser percebida. Tá? Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aí a gente volta para aquilo que o Michel falou hoje de manhã. Numa perspectiva cristã de educação e de história, não tem separação entre coisas espirituais e entre coisas materiais. Quando eu estou estudando história, eu cresço como indivíduo, cresço como homem, cresço como cristão. Aquele estudo da história promove em mim fé ou incredulidade. Promove em mim glória para Deus ou glória para outra coisa. A gente não separa isso. Está convergindo em Cristo todas as coisas que são dos céus, que são da terra. As materiais, as acadêmicas, as científicas, as celestiais, as espirituais. E as sobrenaturais, as naturais e sobrenaturais, físicas e metafísicas. Não tem nada que não seja criado por Deus bom no propósito dele para nós, que não converge em Cristo Jesus. E a gente está muito interiormente contrário a isso. Então, um movimento que a gente precisa fazer pessoalmente primeiro é sempre perguntar: eu já me curei do secularismo? Eu já me curei dessa fragmentação? Porque a gente foi formado no curso superior que a gente fez com essa fragmentação, certo? A gente foi ensinado a pensar assim. E pior, na igreja, discipularam a gente assim, salvo várias exceções. Então a gente sempre precisa tomar um tempo e perguntar assim: qual é a visão que eu tenho nutrido no meu coração sobre isso? A Bíblia em nenhum momento separa essas duas coisas. Então, quando eu estou estudando história, eu estou preocupado com todas as coisas, porque todas elas convergem em Jesus. Não tem separação sobre isso. Em Cristo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Esse finalzinho remete com você para o conceito de história providencial. Se você quiser um estudo de caso muito interessante sobre isso, o apóstolo Paulo, no capítulo 17 de Atos, quando ele vai para Atenas. Ali é um estudo de caso perfeito para como é que a gente usa a história de um povo. Se você nunca leu, precisa ler o fator Melquisedeque, a história do altar do Deus desconhecido, certo? Que é uma conexão que muda a interpretação do texto. Só rapidinho, para quem não conhece, a cidade de Atenas foi assolada por uma febre muito grande, eles sacrificaram a todos os deuses que eles conheciam e a praga não cessava da cidade. Então eles resolveram construir um pouco mais de, não sei se são 200 ou 300 altares com o nome ao Deus desconhecido, e eles não colocaram as ovelhas lá, eles deixaram as ovelhas presas e depois soltaram de manhã. Se elas encontrassem os altares, eles iam imolar as ovelhas para esse Deus que eles não conheciam. Pois bem, as ovelhas foram soltas, encontraram os altares, foram imoladas, e quando elas foram sacrificadas, a febre cessou na cidade de Atenas. Então, quando Paulo chega lá e diz assim: esse Deus desconhecido é o que eu estou falando para vocês, para a gente, o que você pensa? Ele fala assim: é um Deus que eles não conhecem. Mas ele está fazendo alusão a um fato histórico que aqueles estudiosos conheceram, e está fazendo alusão a um anal, basicamente, que está lá, um registro histórico, e está dizendo para eles: vocês têm um registro da ação providencial de Deus na história do país de vocês. Vocês têm um testemunho histórico, registrado de forma permanente no tempo. E é isso que eu estou pregando para vocês. Então, aqui é um estudo de caso perfeito, que vai mostrar para a gente como Paulo também não pensava separadamente das duas coisas. Ele vai falar em Tito, né, sobre os poetas cretenses. Ele vai sempre naquilo que ele está dizendo, ele está incluindo aquilo que ele conhecia de maneira geral. E sempre é importante você lembrar seu aluno disso
ele saber disso, tomar posse disso, e é essencial. Tá? Lembra, você não tem que apresentar um versículo para cada tema que você vai ensinar, mas você precisa apresentar versículos que dão para os alunos suporte dessa maneira de pensar. Essa é a parte mais importante. Isso precisa ser feito logo no começo do ano. Você vai fazer todo ano? Precisa fazer todo ano. É um exercício para nós, como professores, é um exercício para os jovens e para as crianças que vão nos ouvir durante o ano. E tudo que você for ensinar depois, você vai voltar e vai se remeter a essas coisas que você definiu, esses versículos que você usou para fundamentar a sua maneira de pensar. Tudo bem. Nós temos aqui um tópico e uma comparação. E algo que a gente vai fazer, essa é uma das ferramentas que a gente vai tocar depois, que a gente chama de gráfico T. É uma tabela, mas a gente chama de gráfico T. Por que gráfico T? Porque você faz um T, certo? E você compara duas coisas. Então você pode usar o gráfico T para comparar duas personagens, né? Vamos comparar Pedro Álvares Cabral e Cristóvão Colombo, por exemplo, certo? Você pode comparar dois pastores, dois presidentes, né? Sei lá, vamos comparar Marechal Deodoro da Fonseca e Fernando Henrique Cardoso. Está bem longe de fazer comparação. Mas você pode usar isso para mostrar contrastes que você quer colocar entre as duas coisas. Então, olha só. Quais são os recursos que o historiador na abordagem cristã vai usar? Especialmente fontes primárias e a Bíblia como uma fonte primária acadêmica. Importante fazer essa definição aqui. A Escola por Princípios não é uma segunda igreja. O que você faz na Escola por Princípios não é uma escola dominical. Isso a igreja faz. Okay? Nós vamos usar a Bíblia da Escola por Princípios como uma fonte primária de valor acadêmico. E quanto nós pudermos, nós vamos usar outras fontes primárias antes de recorrer a uma fonte secundária. Então, se eu tenho cartas, leis, decretos, diários, fotos, quadros, livros, jornais, revistas, o que eu tiver acesso de fonte primária me interessa mais do que os comentários que estão nas fontes secundárias. Tá? Talvez essa seja a parte mais desafiadora quando a gente pensa em abordagem educacional por princípio. Por quê? Isso vai exigir de você uma catalogação de fontes primárias. Vai ter que cavucar, procurar isso. Há uns 10 anos atrás seria muito difícil achar. Hoje é mais fácil. Não chegam a ser ONGs, mas as casas que tentam preservar o patrimônio histórico andam resgatando esse tipo de documento. Então você tem os diários das viagens de Dom Pedro II, se você quer tratar de história do Brasil. Aquela editora LM Books publicou o Diário de Cristóvão Colombo, original, texto integral. A gente sempre vai procurar os textos integrais, que já não estão traduzidos, já vai ter os pressupostos filosóficos do tradutor ali, mas pelo menos estão isentos de comentário, tenta se oferecer o texto propriamente dito, não é? A Maria Del Priore lançou ultimamente um catálogo das réplicas das leis publicadas na época do Brasil Imperial. São réplicas dos documentos em tamanho real, é um negócio legal para usar em aula como fonte primária, cartas e outros mais em arquivos históricos que você possa encontrar. Sempre a gente vai dar prioridade para uma fonte primária. Podemos usar uma fonte secundária? Podemos, depois que nós já esgotamos as possibilidades de estudo, de pensamento, naquilo que foi colocado, escrito como uma fonte primária. Né? Quando a gente não faz isso, a gente corre o risco de ser anacrônico, né? De fazer uma aplicação para o presente de um personagem ou de um fato do passado e usar isso como argumento errado. O que eu ouço muito, o maior exemplo de anacronismo para mim, quando a pessoa diz assim, usa Lutero como argumento para sustentabilidade da escola pública. Não, a escola pública é cristã porque até Lutero implantou. Então, vamos voltar lá e vamos ler os sermões de Lutero sobre educação. O que eles dizem para os pais, para a gente entender qual é o contexto dele. E para depois a gente não podemos pegar uma coisa que ele está fazendo lá e trazer para cá e dizer, olha, é argumento para hoje também. Não é. Porque o contexto que a gente tem hoje é completamente diferente do contexto que ele tinha. A razão pela qual ele lutou e ele teve um sermão muito severo para os pais a respeito disso
é porque na reforma que ele estava trazendo, o cristão não podia abrir mão da educação, e era isso que os pais estavam fazendo lá. Então ele disse, vamos atrelar, e como a igreja era estatal, vamos atrelar a educação à igreja. Ele não estava entregando a educação nas mãos da administração pública, ele estava entregando a educação nas mãos da igreja por meio de um conceito estatal. Então a defesa dele não era de uma escola só pública, a defesa dele era de uma educação valorizada pelo cristão, porque ele concebia um cristão que não quisesse educar o seu filho. Por isso que sempre temos que olhar os documentos que nós temos em volta para não desenvolver anacronismos ou pegarmos uma coisa que a pessoa não quis dizer naquele momento que ela escreveu, que ela defendeu uma ideia, trazer isso para cá no nosso tempo e dizer, ó, a pessoa defendia essa ideia quando o contexto dele era outro. Né? Nós não temos nenhum cristão aqui hoje defendendo a educação gratuita para todos do poder da igreja, a partir da implantação da igreja. Se a gente tivesse isso, podemos dizer, estamos pensando mais ou menos como esse reformador pensava. Que as igrejas façam educação, façam isso de forma gratuita e façam isso de forma apropriada como é o cristão. Vocês perceberam isso hoje, quando o Michel falou de se nós temos a verdade e se nós temos a verdadeira educação, o mundo só vai ser transformado quando essa educação chegar na maior, alcançar o maior número de pessoas possível. Quando isso não acontecer, a educação não transforma, porque a educação não é fim, a educação é meio. Né? O fim é a verdade. E se a educação não levar à verdade, ela não tem como transformar. Tá? Então, importante isso de fontes primárias. A gente precisa trabalhar com isso. A visão não cristã se contenta com fontes secundárias. E qual que é o problema de uma visão não cristã de história com uma fonte não secundária? Por que isso é um problema? Com uma fonte? Com uma fonte secundária. Por que isso é um problema? O que acontece com os historiadores não cristãos? Cheio de interpretação. Exatamente. Eles vão usar, escolher e determinar fontes para o nosso estudo que são de acordo com a matriz de pensamento deles. Né? E que vem naquele viés. E que nem sempre as pessoas percebem. Né? Vocês que conhecem um pouco mais, que lidam com história diretamente, vão perceber que tem muitos cristãos com discurso marxista que não sabem que estão pregando o discurso marxista, mas estão pensando como Marx, querendo falar de Jesus. Não é? Assim, sem entender aquilo que estão dizendo, porque estudou num livro que é uma fonte secundária, que já vem carregada numa interpretação, já julga o momento histórico, já rotula aquele momento. Não é? Agora virou moda, não é? Dizer que a independência do Brasil é legítima, porque Dom Pedro tinha uma dor de barriga e ele não fez. Então, as pessoas leem uma fonte, leem um comentário e já saem, olha, você sabe que não é verdade. A história que contaram para você é mentira, mas ele pergunta para você, onde você leu isso? Eu li naquele livro, mas quem escreveu? Foi um jornalista. Né? A gente tem livro didático de história que é jornalista que escreve. Né? E ainda nada contra jornalistas, tá bom? Se você até assistindo a jornalista, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas ele é mais carregado de pressuposto, de interpretação e de indução ainda do que quando é escrito por um historiador. Tá? Então, fonte secundária precisa ter cuidado, precisa analisar, precisa conhecer, precisa vasculhar, ver quem é o autor, por que ele está fazendo aquilo, que exercício que ele propõe, como a gente se livra disso, tanto quanto a gente pode, e ensina nossos alunos a olharem fontes primárias. Né? A gente foi aqui nos museus com os filhos e a gente viu cartas que o fundador de Blumenau escreveu para Dom Pedro II quando ele foi embora, né? E impressionante ver a caligrafia bem feita, o vocabulário que usou, a perspectiva de ser um estrangeiro nessa terra, chamando o Brasil de segunda terra. São fontes primárias que a gente pode usar no ensino, né? E que dão corpo para esse ensino que a gente está fazendo. Quando a gente tem quem é o motor da história, segundo isso que nós estamos estudando. Para a história cristã, o motor da história é Deus. O homem é coadjuvante. Obviamente, Deus vai ter na história cristã pessoas-chave. O fato dele ter pessoas-chave para a interpretação da história e que sejam o protagonista em determinado momento, não significa que eles são aquilo que move a história. Quem move a história é Deus. Deus, no mover da sua história, escolhe pessoas. Então, essa é a diferença da perspectiva cristã.
A perspectiva não cristã vai dizer que o motor da história é o homem. Algumas escolas historiográficas vão dizer que o motor da história são os homens importantes. Não é? Então, quando eu era criança, a gente estudava só os generais, os presidentes, só a correspondência oficial. Né? O Diário da Dona Maria de Jesus não era documento histórico. Não tinha o carimbo do Estado, não pode ser considerado documento histórico. Era assim que eu fui ensinado quando eu era pequenininho. O homem é o motor da história. Depois a gente vem em uma outra escola que diz, não, são as classes, os grupos, né? A luta, essa coisa sangrenta que é o motor da história. Depois tem uma outra escola que saiu, antes de conhecer EP, gostava muito de Mark Bloch e os seus contemporâneos, né? E vai dizer, não, todo mundo é da história, certo? Tem que ler o diário, tem que ler a cartinha, a pintura, os vasos, as esculturas, e tem o seu valor, obviamente. Mas o homem continua sendo o motor da história em qualquer momento. Todas as coisas que estão em volta importam para uma visão de história cristã, sempre com a ideia de que quem move tudo isso é o Senhor, é Deus, e Ele é o grande motor de tudo isso. A outra coisa é o currículo, certo? Na educação cristã, a individualidade das disciplinas precisa ser preservada. A gente não mistura isso. Não, para que ter história e geografia? Vamos juntar. Vamos chamar estudos sociais. Isso é uma coisa que não casa na nossa visão, porque nós não queremos que o aluno perca essa ideia. Então, ele vai ver individualidade e, por meio da aliança, do princípio da aliança, ele vai ver como uma matéria se relaciona com a outra, mas sem se anular. Quando ele tem essas junções sem perceber a individualidade das disciplinas, ele vai perder instrumentos de construir cosmovisão. Certo? Então, a história e a estudação de Deus na vida do homem, a geografia descreve o palco dentro do qual Deus desenvolve essa história humana. São dois estudos diferentes. Eu vou estudar a peça em si e vou estudar o cenário depois. E são dois métodos diferentes, duas preocupações diferentes. Né? Já aqui no currículo da visão não cristã, cada vez mais, ou de tempos em tempos a gente vê um movimento. Vamos agrupar, agora é tudo ciências políticas, agora ciências humanas aplicadas. Não, vamos tirar isso do currículo. Tem essa nova reforma de currículo tirou um monte de coisa, né? Daí colocou coisas mais genéricas ou mais práticas e a gente fica sem esse conhecimento mais fundamental. Então, numa visão cristã, a gente vai trabalhar para preservar isso. Até aqui, vocês querem fazer algum comentário? Então, trabalhamos só com definição até agora. Tá? E aí você já tem uma lista boa de vocabulário, de glossário, de história, que você precisa pensar quando vai ensinar. Né? Eu vou fazer isso todo ano. Olha que legal. Se você fizer um ano, no segundo ano vai ser bem menor. Né? No terceiro ano vai ser bem menor, até que chegar uma hora você tem uma lista razoavelmente completa. Uma fundamentação de disciplina inclui o desenvolvimento e o entendimento do glossário da disciplina que você vai ensinar. Por que você vai escolher usar ou não a palavra revolução? Por que você vai escolher usar ou não a palavra ditadura? Qual que é a diferença entre governo e ditadura? O que é mais certo usar? Governo militar e ditadura militar? Mas baseado na definição das palavras e quando elas surgiram e quem começou a usar, qual o propósito de usar essa palavra, que isso é bastante importante. Quero trabalhar agora com vocês como a gente raciocina os 7 princípios de governo com a história como componente curricular. E daí eu chamo de novo a sua atenção para o aspecto não devocional dos 7 princípios. Tá? Você, como educador por princípios, precisa estar pronto para responder que os 7 princípios que a EP lida com eles são 7 princípios governamentais. E são 7 princípios governamentais que governam as nossas ideias para um determinado fim. E esse determinado fim é a formação de uma cosmovisão cristã, de uma maneira bíblica de ver o mundo. Então, algum exercício que a gente vai fazer aqui, ele não é um exercício devocional dos 7 princípios. Não vou dizer, princípio de soberania, Deus cuida de mim em toda a minha história. É verdade, mas isso é um aspecto devocional. Nós vamos perceber aqui quais são os aspectos acadêmicos em que os 7 princípios tocam a disciplina de história. Vamos lá, começamos com Deus controla a história e delega poder a homens que deveriam transparecer o seu caráter no exercício do seu poder. Soberania, toda vez que eu vejo
toda uma capacitação, eu vejo que uma ideia muito comum de soberania é que Deus criou tudo e é dono de tudo. Mas um aspecto muito importante do princípio de soberania, especialmente na disciplina de história, é que soberania é a descentralização do poder divino para governar num determinado grupo ou área geográfica, dando a seres humanos certas medidas de poder para exercer governo dentro de uma determinada esfera. E se você pensar e refletir bem, isso é um conceito do princípio de soberania que se aplica em diversos temas de história. Porque eu não vou olhar para aquele crápula que governa aquela determinada nação naquela época só da perspectiva humana, como alguém que manipulou tudo para chegar ali. Pode até ser verdade, mas eu estou tratando a história da perspectiva de um Deus que concede poder para o bom ou para o mal. Entendeu o que é isso? Deus diz assim para Israel e Isaías: a Síria é a vara com a qual eu vou açoitar vocês. Se a Síria era um povo extremamente cruel, né? Alguns relatos históricos dizem que eles cortavam a cabeça do inimigo e jogavam voleibol, né? Aí, corta aí, vai lá, general, né? Pá, aí arrancavam a pele do inimigo vivo para decorar a sala do trono e diversas outras coisas crueles. Mas foi a vara de Deus para o próprio povo que ele tinha escolhido, para o próprio povo de Deus. Então, essa ideia de princípio de soberania como poder de Deus para governo que flui entre os homens e é distribuído entre os homens com um certo limite. O abuso desse poder se dá em duas áreas, ou tirania ou anarquia. Então, toda vez que uma sociedade admite um governo tirano, ela está aceitando ou convivendo com uma deturpação do poder de Deus que veio para governar, dado àquele governante. Ou quando ela opta pela anarquia, ela também está se rebelando contra o princípio de Deus, de que um representante dele governasse determinado grupo ou determinada esfera. Tá? De posse disso, a gente tem algumas implicações. Por exemplo, devemos analisar líderes nessa perspectiva. Certo? Quem é que estava no controle naquela época? E de verdade, quem controlava? Humanamente, quem estava? Como aquele homem usou o poder de Deus delegado por ele? Usou bem, usou mal? Quais foram as consequências desse uso? O que você percebe de motivação clara nele, que está nos documentos, na maneira como ele se comportava. Tá? Aplicar-se o desenvolvimento da história em temas como economia, produtividade, sua relação com o governo e controle também é essencial. Né? Não pense em economia só com dinheiro, mas pense em economia como a administração de tudo que um país pode produzir. Então, com que fim esses governantes faziam isso? Muitos governantes usam o poder para enriquecimento próprio. Outros governantes usam o poder para manter as alianças vantajosas para si, que desenvolvem com outras nações. Estão usando o poder dado por Deus para ele de maneira errada. E esse poder controla essa parte de produtividade ou não do país. Né? O governante estaria ali, da perspectiva divina, para tornar o seu país produtivo. Certo? Tornar o país produtivo significa fazer com que aquele país se destaque nas coisas que ele faça bem, por meio do que faz bem, produza riqueza, que essa riqueza alimente aquele país, ou cuide daquele país nas suas necessidades. Não pense só em agricultura, vamos pensar em desenvolvimento científico, vamos pensar em cura de doenças, vamos pensar em desenvolvimento tecnológico, vamos pensar em bem-estar social, em produtividade que envolve todo mundo que mora naquela região. Observe também como se a liberdade jurisdicional foi ou não respeitada naquele período. O modelo que a gente tem aqui, atrás do princípio de soberania, é da Trindade. Se Deus, que é plenamente soberano, não centraliza o poder, certo? Ele divide o poder entre si mesmo, entre as pessoas que compõem o seu ser, por que é que nós, meros seres humanos, vamos querer centralizar o poder? E a ideia é de que o poder tem sempre que ser jurisdicional e dividido. Ninguém é capaz de governar com o poder centralizado em si. Ninguém. Então você tem a ideia de legislativo, executivo e judiciário, certo? Que é quem cria é o legislativo, quem pratica é o executivo e quem avalia é o judiciário. Se você nunca leu aquele livro do Paul Gelli
sobre filosofia de educação cristã, vai ver que é assim que ele fala que a mente, que Deus programou a mente para funcionar. A mente era tridimensional e jurisdicional. Eu crio uma ideia. Quando eu crio isso, eu estou exercendo poder legislativo. Eu pratico essa ideia, é o poder executivo. E eu avalio se a ideia funciona ou não, é o poder judiciário. Então, sempre essa ideia de três partes. Tem pai em casa, tenho mãe, tenho filhos. Na escola eu tenho direção, coordenação e professores. Percebe que o poder, como Deus pensa e como ele imaginou, nunca estava centralizado. O rei tinha os profetas e sacerdotes. O poder era descentralizado ali na sua mão. O rei não tinha a prerrogativa de falar em nome de Deus à nação sobre sua conduta religiosa ou não. Então, sempre a gente vai avaliar isso. Esse governo respeita ou não a liberdade jurisdicional colocada por Deus? Flui, certo? Não há centralização, não há deturpação. Tá? O próximo princípio que a gente vai ter aí é o princípio de caráter. E aí o estudo de biografias de personagens históricos é muito importante. Tá? Eles são exemplos de caráter que podem ser ou não imitados na história. Alguns vão ser contramodelo. Algumas biografias a gente ensina para inspirar os alunos a não desejarem ser como aquela pessoa. E como você tem que estudar aquele sujeito, porque ele vai aparecer ali, não tem como deixar ele de lado, você vai mostrar quais são as consequências de um caráter que não ama a Deus, que não agrada a Deus, quando ele exerce qualquer papel na sociedade. Tá? E o gráfico T é muito importante. Você vai desenhar aquela tabelinha e vai colocar aqui nesse lado externamente e aqui desse lado internamente. Então, foi um governante corajoso que construiu universidades para todos. Quem que moveu ele dentro dele? Bom, ele era marxista, então o que move dele é que todo mundo tem que ter direito igual, não importa a classe social, beleza. Aí você pode perguntar, um cristão pode almejar a mesma coisa externa? Pode. Mas a motivação interna de um governante cristão podia ser essa mesma? E aí você vai comparando e estudando essas biografias do ponto de vista acadêmico. Outra coisa que quando a gente pensa princípios, a gente pensa o que o estudo daquela disciplina vai causar em alunos. Então, por exemplo, uma atividade de história que provoca o caráter cristão nos estudantes é a análise de documentos. Precisa ter paciência e persistência. Traz a cópia de uma carta no período colonial. Não tem nenhum adolescente que vai conseguir ler aquela carta em 5 minutos, vai? Não tem. E mesmo você, se você não fez o exercício de casa, você também não vai conseguir chegar ali a menos que você seja especialista em grafologia, alguma coisa assim, você não vai chegar ali na hora e vai desvendar aquela carta toda e vai pensar isso. Então, o estudo da disciplina em si, as análises que você tem que fazer, produzir um aluno caráter. Tá? E o desafio aqui para vocês é sempre pensar nos princípios nessa perspectiva acadêmica, tanto naquilo que ele pode produzir no aluno, como estudante, no movimento dentro do próprio conteúdo que nós vamos fazer. Professor, pois só não. Um comentário nesse caráter de estudo de biografias. Eu vejo que os alunos eles são muito assim. Às vezes eles querem julgar mais do que Deus, né? Eles estudam um personagem de um reformador, ou um homem de Deus do passado, uma mulher de Deus, e aí tem uma parte da vida dele que ele faz uma coisa que não é tão legal, e aí eles perguntam, mas ele foi salvo, senhor? Aí eles fazem essa pergunta. E eu acho que é importante quando aparece até uma dicotomia assim para trabalhar aquele TP, né? De criação, queda e redenção, para mostrar que mesmo homens de Deus tiveram suas quedas, mas o importante foi o arrependimento na vida deles. Né? Então é interessante quando aparecem esses exemplos para os alunos até se incomodarem e a gente entrar nesse tema. E ensinar para os alunos a ideia de que a gente não se decepciona com seres humanos, porque seres humanos sempre serão seres humanos. E nós sempre encontraremos erros na vida de seres humanos. A gente às vezes se desenvolve um cristianismo muito impiedoso. A gente não vai desenvolver um cristianismo que aceita tudo como se fosse certo, obviamente, mas o cristianismo inclui graça e um recomeço para todos aqueles que se arrependem, né? Eu lembro uma vez que meu filho viu que Lutero ficou 3 dias sem falar com um dos seus filhos, depois de tê-lo castigado. Eu pensei, como Lutero fez isso, né? Sempre lembro aquela ideia de um homem é fruto do seu tempo, ele está cercado por coisas
por teorias ou por crenças daquele tempo. E a gente não pode falar, olha que criminoso, sendo que ele não viveu agora, né? E nem ser tão impiedoso assim. Todas as coisas boas que ele fez não podem ser anuladas pelos seus defeitos. E é só olhar para a Bíblia não esconde os defeitos de nenhum das personagens. E alguns, né, cheios de defeitos que talvez a gente não classificaria como salvo, ela chama de homem segundo o coração de Deus. Então, sempre muito importante manter isso. Nós lidamos com imperfeições o tempo todo. As imperfeições nos ensinam, as imperfeições nos colocam no lugar de humanos, é perfeito. Sempre podemos usar isso com tranquilidade. Próximo princípio, mordomia. E aí a mordomia vai apelar para nós aos eventos-chave. Se no caráter a gente trata de pessoas, na mordomia a gente vai tratar de eventos. Então, como a revelação de Deus, como os princípios do caráter de Deus foram tratados em determinado momento histórico por um determinado povo. E quais são os eventos que mostram isso para nós? Tá? Mordomia interna e externa. A gente estuda muito a mordomia externa, é muito comum ver isso nas aulas, mas eu tenho visto pouca preocupação com a mordomia interna. Os legados que aquele povo recebeu, como ele preservou aquilo, não. Né? O que a Irlanda fez com os legados de São Patrício? Né? O missionário incansável no meio daquele povo. Como isso se perdeu? Tem alguns historiadores agora surgindo no cenário, agora que eu falo assim, nas últimas décadas, né? Eu esqueci o nome do livro agora, mas ele vai dizer que ele escreve dizendo como a Irlanda foi chave no papel de desenvolvimento do cristianismo ocidental. Né? Mas você olha para esse povo hoje e pergunta, o que eles fizeram com isso? Qual é a mordomia que o povo faz daquilo que recebeu no passado? Tá? Como os princípios são ou não preservados na sociedade durante a história, vamos mostrar sua luta pela pureza ou sua luta pela libertinagem. Né? A sua luta por uma geração que preserva seus valores ou a sua luta pela promiscuidade e pelo prazer em si mesmo. Né? E a causa e a consequência, as causas e consequências dessa mordomia são evidenciadas em fatos históricos. Um fato histórico vai mostrar para você o que ele causa depois, o que ele desperdiça e o que ele preserva. Né? Um movimento como a Reforma mostra a luta de um homem tentando preservar o legado da palavra de Deus, da Bíblia, que receberam naquela sociedade. O legado da Reforma é impressionante. Quando a Bíblia é traduzida para uma língua e organiza a gramática daquela língua que até aquele momento não tinha sido pensado. Um exemplo disso é o William Carey. Não sei quantos de vocês já leram com profundidade a história dele. Mas ele escreveu uma gramática sobre o dialeto indiano que é usada até hoje nas universidades. Ele escreveu, foi ele que conseguiu acabar com o costume na região que ele era missionário, com uma lei na região que ele era missionário, que quando o marido morria, a viúva tinha que ser queimada junto com o cadáver do marido. Foi uma luta dele, ele aprendeu. Ele era um sapateiro, né, que não teve tanto estudo, mas ele aprendeu diversos dialetos de idiomas. Traduziu a Bíblia para vários deles. É impressionante o legado desse homem. E você vê os eventos-chave dele, como ele promoveu educação, justiça, num país hostil ao cristianismo. E é esse estudo da mordomia que ele tem ali. Como até hoje, a mordomia, a preservação da gramática dele numa universidade é uma espécie de mordomia do povo. Como eles cuidam desse bem que veio historicamente na sua vida. Próximo princípio que a gente tem é autogoverno. E aí a gente tem a ideia de liberdade, que sempre foi um grande tema. Tá? O cristão não luta por autonomia. O cristão luta por liberdade. Liberdade é um pouco melhor do que autonomia. Autonomia é a ideia de você ter liberdade para fazer o que você bem entender. Porque em grego você tem autos, que é si mesmo, e nomos, que é lei. Então, literalmente, a autonomia surge da ideia de que a lei de mim mesmo, a lei de si mesmo. Tá? Liberdade não é isso. Liberdade é aquela ação que você experimenta, dada por Deus, de ter legitimidade nas escolhas que faz e de não ter restrição de outra pessoa sobre você. A ideia de liberdade nasce no Éden, quando Deus diz para Adão domine sobre todas as criaturas, mas ele não diz para Adão domine sobre ela. Depois da queda, como consequência do pecado,
Deus fala para ela, o seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Ele já dá uma pista ali para nós que a questão do autogoverno e do desfrute da liberdade vai ser um elemento de luta na história do ser humano, o resto da história, até que chega a redenção e a consumação. Tá certo? Então sempre vai ver quem controla a vida na prática. Então pergunta, quem está controlando a vida na prática? São os cidadãos ou é o governo? Quais são as diferenças? Tem exemplos de sociedade em que a sociedade tinha liberdade? A gente tem alguns desses exemplos, né? Tem exemplo de que a sociedade era escrava em determinada coisa se deteriorou? A gente tem vários exemplos na história de sociedades promíscuas que se extinguiram por conta da sua promiscuidade. Qual o número de leis que um país tem? Certo? Bernard Hall, eu acho que dizia que quanto mais governo interno, menos controle externo é preciso. A gente estava ali no Museu da Hering, meu filho falou, pai, eu quero... não pisa na grama, pai, mas não tem placa, ele não precisa. Certo? Se você precisa de placa para não pisar na grama, significa que falta autogoverno. Então a gente vai sempre olhar e perguntar, como era isso? Qual o número de leis? As leis eram dadas porque os cidadãos não tinham autogoverno, ou as leis eram dadas porque o governo queria controlar mais do que necessário na perspectiva daqueles cidadãos? Importantíssima reflexão aqui sobre o que é um governo cristão, certo? Muita gente hoje fala assim, vamos colocar cristãos no governo para facilitar a vida da igreja. Essa é uma visão carnal, secular e infernal do governo cristão. E o governo cristão é aquele que age de acordo com os princípios do cristianismo e como fruto da sua ação, aplicando os princípios do cristianismo, traz bênção e liberdade para a nação inteira, independente de quem concorda com ele ou não. Certo? Isso é liberdade. Tá? E qual a relação de leis com o exercício de liberdade? Por que querem criar tantas leis? E quando querem criar leis para quê? Para dar liberdade às esferas sociais ou para aprisionar as esferas sociais. Certo? Então, quando a gente tem muita lei, por exemplo, as escolas deveriam ter liberdade para organizar o seu currículo. Poderiam prestar contas a uma autoridade nacional? Poderiam prestar contas. Mas precisa a autoridade nacional determinar o currículo de cada escola? Não precisa. Isso é um excesso de lei e de governo dentro de uma esfera da sociedade. Num pensamento cristão, o governo civil existe para garantir a liberdade das outras esferas. Então, ele age de uma maneira para garantir a liberdade das escolas. Professor, mas aí você está numa dualidade, porque daí o espírita faz escola, o muçulmano faz escola. Sim, o governo está para que todo mundo faça sua escola e ensine nela o que bem entender. E eu vou tentar mostrar por que você deve colocar o seu filho numa escola cristã, sendo você cristão ou não. Eu vou chamar você para cá, eu vou convidar você para ter essa experiência comigo, mas não por imposição. Entende essa questão de liberdade, como ela é importante? Como a gente não se dá conta de que a gente não experimenta liberdade porque a gente pensa muito individualmente e pouco coletivamente. Né? Eu estou pensando assim, por enquanto me deixa na igreja e não culto, está tudo bem. Mas não significa que nós temos um país completamente livre em todas as esferas. Né? Um argumento que tem contra a educação domiciliar, às vezes é esse também. Mas aí, olha, as outras religiões também vão prendendo, eles não têm chance de evangelizar os filhos. Não é um argumento. Certo? Porque todos, independente da religião que exercem, precisam ter a liberdade garantida pelo governo, e não um ou outro segmento. Toda vez que um governo, seja ele o que for, luta para restringir demais, ele vai acabar prejudicando a liberdade de todos e não de um grupo só. Uma medida que hoje nós, como escola cristã, experimentamos no país. Né? Aos Estados Unidos, ainda com todo o governo que eles têm tido nos últimos anos, as escolas têm liberdade de entregar o seu próprio currículo para aprovação. Né? E de colocar elementos importantes para a escola naquele currículo. Próximo princípio que a gente tem é de semeadura e colheita. Então, a história nos explica sementes de tudo que nós experimentamos posteriormente. Semeadura e colheita é um dos princípios mais mal entendidos. Porque o pessoal entende muito como castigo, disciplina, né? Olha, se você não estudar, vai tirar 0 na prova. Isso não é semeadura e colheita, isso é caráter. Né? O estudante cristão não é desleixado nos estudos por causa do caráter que ele vai desenvolver. Semeadura e colheita se eu quero tirar uma boa nota na prova, eu vou planejar quanto tempo eu preciso estudar. Tem a ver com planejamento, com aquilo que
que desencadeia como consequência da minha atitude. Então, aqui a história nos explica isso. O cristão sempre vai procurar de onde vêm as ideias do momento. Isso que nós estamos estudando está fundamentado em que a gente sempre vai procurar a causa. Qual foi a causa de terem chegado aqui no Brasil? Qual foi a causa do Brasil ser colonizado como ele foi? Onde vem determinados hábitos que o brasileiro tem? Porque algumas coisas que nós não entendemos as causas, não conseguimos propor mudança convincente. Nós vamos ficar igual algum tipo de remédio, né, para dor de cabeça. Se tem dor de cabeça, você toma remédio, você acaba com a dor de cabeça. Você não tem certeza se aquilo que provocou a dor de cabeça foi tirado do seu corpo. Certo? Então, aqui sempre quais são as causas, quais são as ideias. Geralmente, as ideias são causas, né? Quais são as ideias daquele momento? A história das ideias é muitíssimo importante também. Ainda a gente tem individualidade, e aí a história é singular ao usar a compreensão de indivíduos, sociedades e movimentos na história. Nós vamos perguntar quais foram as contribuições desses indivíduos, como isso de alguma forma define o nosso presente. Cada história nacional é única, há elementos comuns entre as histórias, como a história de uma nação explica ou clareia a história da outra nação. Né? Por que Portugal, que foi nosso colonizador, é tão diferente da gente hoje? Né? Em grau de desenvolvimento, de educação, onde que pode ter uma ruptura que nós não desenvolvemos aqui, certos hábitos importantes, nacionais que eles desenvolvem lá. Quando é que a gente rompeu isso, esse laço? E os rompimentos da independência trouxe quais heranças para nós também? Temos também o princípio de aliança. A história também é um elemento unificador, tanto das pessoas quanto dos pensamentos. Tá? E aí vem aquilo que eu já mencionei para vocês. A história está em cada disciplina. Certo? Eu lembro um dia que o meu professor de matemática do ensino médio nos contou a história da equação. Fez muito mais sentido estudar a equação depois que ele explicou como que descobriram a equação, como que alguém pensou em calcular a equação. Qual é o fato concreto que estava por trás dessa descoberta, né? Quando você estuda ciências, máquinas, ou quando você entende quem descobriu, como descobriu determinadas coisas, quando está estudando ciência, ajuda, clareia, e faz pensar melhor naquele novo conteúdo acadêmico. Né? A história da perspectiva cristã é uma história de alianças. Certo? Toda vez que você vai olhar, quando um país, um reino, um general, um governante se aliança a outro, e por quê? E lembra que a aliança nem sempre é completa. Algumas alianças são feitas com um objetivo em comum. Quando aquele objetivo foi alcançado, a aliança se dissolve. Okay? Vamos lembrar sempre disso. Quais foram as alianças que nós tínhamos aqui? Quais são alianças entre pessoas que são importantes para o desenvolvimento da nossa história? Tudo bem até aqui? Então, 7 princípios de governo aplicados no âmbito acadêmico da nossa disciplina e não no âmbito devocional. A gente pode fazer o âmbito devocional? Pode, desde que a gente proporcionou ao aluno reflexão acadêmica e que a devoção seja uma consequência dessa reflexão acadêmica e não um substituto da reflexão acadêmica. Ok? Vamos pensar um pouquinho? Vamos pensar um pouquinho só como cada disciplina se relaciona com a história. Em português, linguagem, inglês, estou falando da etimologia das palavras e como isso faz diferença. Entender de onde vêm as palavras, qual é a história de uma palavra, de qual língua ela veio. Toda vez que isso é possível, é muito especial na compreensão da palavra que eu estou fazendo. Então, pensar É importante isso, né? hoje é muito importante, né? Linguagem neutra, saber de onde vem as palavras. Da onde não tem, na sua origem não tem linguagem neutra, ou certos termos, né? Já pensaram que o termo homofobia é completamente inadequado, né? Você já viu alguém com medo de homossexuais? Alguém que você... os homossexuais saem correndo, que medo? Não tem, né? É uma palavra que não reflete aquilo que você quer descrever. Onde é que isso tudo surge? Como isso tudo é desenvolvido? Tem a ver com a história das palavras, que tem a ver com o que a gente ensina. Mapas históricos em geografia, divisões, uniões, como os mapas foram feitos para convencer certas pessoas de determinados ideais históricos. A gente tem uma briga atual de quem é o Marrocos. Se você pegar mapas feitos por Marrocos,
marroquinos são diferentes de mapas feitos por outros países africanos. É um território que Marrocos anexa do seu mapa e os outros tiram. Então a história de como esse mapa mudou, ele não mudou por acaso, ele mudou por causa de um ideal histórico em volta dele. Matemática, como teorias foram desenvolvidas, não é forma não, tá? É como teorias foram desenvolvidas, né? Se você estudar a história dos grandes cientistas, você vai ver que os modernos são cristãos na essência. E que Newton, por exemplo, escreveu muito mais sobre a interpretação das profecias bíblicas do que sobre ciência. Mas a gente descobre isso procurando história, né? Estudei astronomia com os meninos em casa, por meio de biografias de astrônomos. E quanta coisa a gente descobriu sobre astrônomos cristãos e como eles foram relevantes para a sua época. É só ver a biografia dos cientistas. A maior parte que ganhou o Nobel de Ciência, né? São a maioria cristão, judeu. Exatamente. E quem está na raiz das grandes descobertas? Quem fez o primeiro telescópio? Né? A gente tem uma mulher astrônoma que ela desenhou os mapas das estrelas sem telescópio, observando o céu. Que capacidade extraordinária, sem ter um instrumento acurado, conseguir deduzir a verdade dos astros, né? É sensacional isso. Tá? A gente tem educação física, descoberta de aparelhos e técnicas para cuidar do corpo. Lembra quando eu fiz Pilates um tempo, a professora contava a história do Pilates. E faz diferença você descobrir por que ele fez aquilo. Né? E explica muita coisa para vocês sobre como a técnica deveria ser usada. Em teologia, bíblica e religião, como o pensamento foi desenvolvido. E em literatura, eu gosto de falar que a literatura é a história desenvolvida com a imaginação. Né? É a história de como pessoas daquele mesmo período pensaram na sua época usando o recurso da imaginação, ou do raciocínio por meio de imaginação. Para terminar, terminou? Para terminar, só as ferramentas práticas. Então, linha do tempo, não cronologia, linha do tempo nessa perspectiva. Como é seu nome? Tiago, não tinha certeza. Eu estava em dúvida se você era o Tiago ou se ele era o Tiago. Estava ali. Quem será que era? Então, o Tiago mencionou o esquema, criação, queda, redenção, consumação, linha do tempo, pensando nesse esquema. A gente vai trabalhar cada assunto nisso. O gráfico T que eu já escrevi para vocês. Depois, se você tiver interesse, eu posso mandar o gráfico de pessoas-chave, de evento-chave. Em cada fato da história cristã, pergunta quem são as pessoas-chave e quais são os eventos-chave. E estudam essas pessoas e esses eventos. Além dos estudos de documentos que a gente não pode deixar de lado. E para terminar, se houver duas avenidas do currículo cristão, uma delas é a história. Certo? Não tem jeito. Pode argumentar o que for, mas uma história é a avenida. A outra é literatura, pela baixinha. Então, história e literatura conduzem o pensamento cristão e todo o resto das disciplinas acadêmicas que a gente for analisar. O ensino bem fundamentado de uma história controlada por Deus, no mundo criado por Ele, dá o conhecimento, o alicerce necessário para edificar com visão cristã de mundo as outras áreas do conhecimento. E se você esquecer tudo que você ouviu aqui, não esquece disso. Porque você precisa preparar as suas aulas com essa perspectiva. Se eu fizer bem a minha parte, fizer isso com uma perspectiva cristã, é como um catalisador para o pensamento do meu aluno, para a cosmovisão dele. Eu vou como abrir caminho para que ele pense e aprenda a pensar de maneira cristã em todas as outras áreas do conhecimento. Amém? Acho que nós temos tempo para perguntas agora. E temos perguntas aí de casa? Aqui de casa. Não? E temos perguntas aqui? Não? Pergunta não, mas eu gostaria de colocar essa importância mesmo da biografia que tem dentro da IB, né? E, nossa, em história a gente pode trabalhar tanto isso. Por exemplo, na Revolução Industrial, depois o caos dentro da situação dos operários, das crianças trabalhando e tal, e a entrada daqueles homens de Deus na Inglaterra, né? Eu gosto tanto de trabalhar isso com os alunos, a criação da escola dominical, isso. A criação, depois, mais tarde, o John Wesley, Robert Hike e os seus descendentes. Então, como é possível isso? E na faculdade a gente não aprende isso. Né? A gente vai descobrindo isso depois, né? Tem que ir atrás. Né? Tem que ir atrás. Né? Na verdade, o desafio para nós é a nossa formação cristã é independente e posterior à nossa formação acadêmica. Nós não temos uma formações acadêmicas de visão cristã. Né? E por enquanto, nas próximas décadas, nós não vamos ter. Né? Quem sabe na próxima década a gente ainda tem e desenvolve. Mas essa formação cristã não vai ser reconhecida pelo sistema oficial de educação. Ela vai ter sempre
vai sempre ser paralelo. A menos que você tenha um governo de contexto cristão, ou que pense em liberdade, você pode escolher aqui é formação cristã, aqui é formação não cristã. E as duas nós vamos legalizar como documento, a gente vai ter que fazer uma formação paralela em todas as áreas do conhecimento. Não tem jeito. É isso. Encerramos. Fernanda, você tem sorteio para gente? Temos, então a gente encerrou a aula. Antes a gente quer honrar a sua vida com o brinde da ESSEC. Muito obrigado. E eu gostaria de pedir para vocês estenderem a mão para a gente orar pela vida do André. Pode ser? Bem? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palestra, Pai. Obrigado, Pai, pelas riquezas, Pai, que o Senhor consegue, Pai, passar para a gente através da vida do André, Pai. Nós abençoamos a vida dele, Pai. Pedimos para que o Senhor use ele, Pai, onde quer que ele for, Pai. Que ele possa ser essa luz, Deus. Sempre, 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 sempre. Amém. Em nome de Jesus, abençoa a vida dele e tudo que ele fizer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Eu queria falar algo. Pode. Eu não sou, eu estou como espectador só, né? Não sou pedagog, não sou muito de história. Você deve gostar, né? É que, na verdade, eu sou pastor em Itajaí. Nós estamos com o nosso colégio aqui, né? Que é o CCA, o colégio de São Amaro. E que Deus tem incomodado, na verdade, eu e minha esposa já desde... Somos oriundos da renovação carismática católica, na verdade. Né? Fomos expulsos da igreja católica. Seria uma história também, né? Sim, com certeza. Nós estamos no potencial. No século XVI, estávamos aí maus lençóis. Mas, desde então, Deus sempre colocou algo muito forte em relação às crianças, né? Vendo crianças na rua e tal, então sempre houve uma grande promoção da minha parte e de minha esposa. Porém, algo como uma associação, um orfanato, enfim, né? E, enfim, caiu em nossas mãos uma escola particular, até semelhante aqui com a Shalom, tá entendendo? Eu estava vendo ali o Edson falar, Edson, entendeu? Esse tempo com a gente assim, né? Nós também acabamos comprando uma escola já existente do mundo, né? Mas, e aí então fomos aperfeiçoando e hoje, mas enfim, o que eu quero dizer é que sempre houve uma grande preocupação nossa para que pudéssemos proteger o mínimo possível de crianças, né, do mundo, do pecado. E então, há alguns anos atrás, viemos a conhecer e nos associar à ESSEC. Tem sido uma coisa maravilhosa, está entendendo? Hoje todo o nosso colégio está aí com um pouco pedagógico e funcionários, né, cerca de 45 pessoas. Já há 3 anos, então estamos desde antes da pandemia, né, onde entramos em cabeça. Tem sido muito bom mesmo de ouvir o senhor ministrar sobre essa sua visão aí, maravilhoso. Muito obrigado pelo senhor, pela ESSEC, pelo Colégio Shalom aqui que tem dado tem sido um grande parceiro conosco. Muito obrigado. Muito obrigado.